Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui Oswaldo Maciel, diretor da Edufal. Vamos falar sobre a Bienal do Livro, a Bienal de 2017, a 8ª edição. Quero agradecer ao Oswaldo por ter aceitado o nosso convite. 8ª edição num ano simbólico, duplamente. Simbólico porque são 200 anos de Alagoas, simbólico porque estamos no meio de uma crise. Como o que se pode esperar dessa edição? Pois é, Wendel. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com você e com o público, para a gente conversar sobre a Bienal, conversar sobre a editora. E acho que essa pergunta que você me fez é o tipo de pergunta que eu amanheço com ela quase todos os dias. Porque, primeiro, para pensar numa questão bem genérica, tá entendendo? Como é que você, diante de tantos problemas, diante de tantas questões que são mais urgentes, pensa em livro, pensa em literatura, pensa em produção acadêmica, pensa em gastar recurso público para publicar obras literárias e acadêmicas. Essa é uma primeira questão. Segunda é como a gente, diante de todo o impasse que a gente vive no Brasil, os problemas relacionados com os cortes orçamentários que, diante dessa malévola reestruturação que está querendo ser feita nas políticas públicas do país, a gente tem cortes orçamentários nas políticas públicas drásticas, está entendendo? Então, diante de todo esse cenário, como a gente pensar em manter uma política editorial e manter um evento como a Bienal? Esse é um tipo de questão que nos intriga, a mim e a nossa equipe lá na Universidade Federal de Alagoas. Mas a gente avalia que a resposta que a gente dá tem que ser a de que a gente precisa pensar, mesmo em tempos tão difíceis, nas flores. A gente tem que cultivar o jardim, a gente tem que fazer com que a produção intelectual seja socializada para não perder essa tradição e para que ela tenha um espaço de divulgação muito mais ampliado quando os momentos ficarem mais alvissareiros. É um compromisso. É um compromisso, com certeza, é um compromisso. É um compromisso que, por exemplo, parte de uma premissa bem singela. Você não pode deixar de ofertar a educação básica e a alfabetização para as crianças somente porque elas vivem uma condição de miserabilidade tão grande que muitas vezes não têm o que comer naquele dia, entende? Você tem que partir do compromisso de que a criança precisa sobreviver, precisa ter sua reprodução garantida e precisa também ter sua ampliação da formação humana também garantida. Você não pode fazer uma coisa para depois fazer a outra. Elas têm que caminhar paralelamente. 8ª edição. Essa é a 8ª edição da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. A gente avalia que esta é uma ousadia muito bem-vinda que a universidade construiu ao longo de vários anos, são quase 20 anos de Bienal, certo? É uma ousadia no sentido de que é um evento que se tornou maior do que a universidade, certo? Esse é um dos principais eventos institucionais que nós temos aqui no estado, certo? E é a única Bienal do livro em todo o país que é realizada por uma universidade. Em todas as outras bienais, o modelo é de que o mercado livreiro, o mercado editorial, assume a organização desses eventos. No caso da gente, a gente percebe que a gente não tem o mercado que garanta esse tipo de evento, então terminou sendo um braço do Estado, digamos assim. No caso, a universidade pública, quem propôs a realização desse evento e ele foi tomando corpo, tomando uma dimensão inesperada e hoje termina sendo um grande evento que é quase que a obrigação da universidade a gente realizá-lo. Onde será realizado? A Bienal vai ser realizada no Centro de Convenções, começa no dia 29 de setembro e termina no dia 8 de outubro, certo? Vão ser 10 dias, é uma semana inteira com os 2 finais de semana, em que a gente vai ter uma série de atrações, de escritores, de autores, de intelectuais, programação cultural, programação artística, programação musical extremamente variada e uma oferta de edições, de exemplares de livros e de várias editoras assim, muito grande. Eu sei que não tem o mesmo
perfil, mas o Caeté, de uma certa maneira, ele é ancorado também pela universidade, embora de perfis distintos. Isso. Mas o Caeté saiu do centro de convenções por uma questão de crise, como falamos no início, Isso. e foi para a UFAL. Mostra que a Bienal, de uma certa maneira, tem uma proporção ainda maior pelo conjunto de apoios, conseguir se manter no centro de convenções? Isso. Primeiro o seguinte, o Caeté, o Congresso Acadêmico e Tecnológico de Alagoas, ele é um evento eminentemente acadêmico e científico, tá entendendo? Em que você tem um público bom, mas um público muito focado, um público restrito a uma determinada área do conhecimento, do saber, a um determinado tipo de profissional. A Bienal não. A Bienal, por exemplo, tem pessoas que ficam sabendo que eu sou o diretor da editora e a editora quem realiza a Bienal, aí já me aciona, olha, a nossa escola vai levar um livro para lá, a gente quer fazer uma agenda. A gente recebe ligação, eu recebi uma ligação a semana passada do interior, de uma secretaria municipal, querendo agendar 5 ônibus para vir mais de 100 quilômetros para cá, para trazer os meninos da escola pública de lá, para vir para a Bienal. Então, você tem um público absolutamente diferenciado. Então, foi uma decisão da nossa gestão, a gente transferir o Caeté do centro de convenções para a própria universidade, que é um ambiente acolhedor e que tem um espaço propício para aquele debate. E, ao mesmo tempo, a gente garantir, a partir das parcerias, a partir dos parceiros históricos que a gente tem, garantir que a Bienal continue ocorrendo no centro de convenções. Nesse sentido, eu acho que, para a gente garantir isso, tem sido muito importante o apoio do governo do estado, que é um dos realizadores do evento, o apoio da Prefeitura Municipal de Maceió, que é outro realizador do evento, e alguns outros parceiros muito importantes que a gente tem para a realização da Bienal. Vocês, com esse momento de crise, tiveram uma baixa, foi a Petrobras, não foi isso? Nós tivemos digamos assim, diversas dificuldades para consolidar as parcerias que já existiam. A Petrobras é a principal delas, porque essa é a 8ª edição da Bienal, essa é a única edição, a primeira edição em que nós não teremos o patrocínio da Petrobras. Isso é nós tentamos ainda construir essa possibilidade, mas diante da crise específica que a Petrobras está tendo dentro do conjunto dessa crise mais ampla do governo federal, então ficou impossibilitado. Foi uma política da Petrobras de não financiar nenhum tipo de evento dessa natureza. Aí a Bienal terminou sendo prejudicada por isso. Mas a gente tem conseguido fortalecer, a partir de outras estratégias, as parcerias que nós já temos. Em alguns casos, nós mantemos os parceiros com os mesmos valores ou com valores atualizados, digamos assim, desses últimos 2 anos em termos de patrocínio, em termos de apoio. E em outros casos, nós temos apoios reduzidos, quer dizer, as pessoas e as entidades garantem o apoio, mas não garantem na mesma monta que eles tinham realizado em 2015. Então, a gente percebe que esse é um cenário geral, o cenário de crise orçamentária e financeira termina rebatendo em todas as instâncias, mas mesmo assim a gente tem conseguido driblar um pouco essa crise e conseguir garantir que a Bienal vai ocorrer, certo? E que vai ocorrer, digamos assim, mantendo a tradição que ela sempre teve. E já temos atrações confirmadas? Temos atrações, temos algumas atrações confirmadas sim. Nós lançamos o site há 15 dias atrás, o site do evento, para começar a promovê-lo, para atrair a venda dos estandes, que termina sendo uma das fontes de recurso para garantir a existência do evento. E nessas atrações a gente terminou fazendo assim, atingindo, pelo menos nas primeiras atrações que nós confirmamos, primeiro, um público de infanto-juvenil, de escritores que trabalham com estratégias midiáticas bem variadas, né, como os youtubers, como se fala. E aí nós fizemos uma pesquisa nas nossas redes sociais. A gente tem redes sociais de um alcance assim significativo. O Facebook da Bienal, por exemplo, tem quase 20 mil seguidores. Então nós fizemos uma pesquisa lá e os 2 nomes mais votados
nós conseguimos já confirmar a presença deles. Então, isso a gente já está contemplando um determinado público. Um segundo público, que é um público mais estritamente literário, digamos assim, a gente está privilegiando uma literatura de altíssima qualidade, certo? Apesar de não ser tão popular. Mas justamente isso foi uma estratégia relacionada também com os valores que envolve trazer essas pessoas. Diante desse cenário, a gente optou por isso e por garantir digamos assim, um debate e uma apresentação dessas figuras de alta densidade literária. São figuras que não têm um renome nacional, são autores jovens, alguns são autores até conhecidos, mas conhecidos de um público letrado muito reduzido e especializado. Então a gente tem João Azanello Carrascosa, o Ricardo Lísias, por exemplo, que está inclusive, o último livro dele tem causado uma polêmica nacional, que ele se utiliza de um pseudônimo Eduardo Cunha, e escreve um livro chamado Diário da Cadeia, certo? E é um livro que fala do que está acontecendo no Brasil atualmente, mas com uma carga de dramaticidade literária que não é... Você percebe que aquilo é ficção, que vai sobreviver a essa tempestade que a gente está sobrevivendo. Então, é esse tipo de autor que nós estamos trazendo. E tem um terceiro grupo de atrações, de convidados que a gente já tem confirmado, estamos conversando com eles, que são os nossos grandes clássicos, digamos assim, né? Figuras como o professor Luiz Sávio de Almeida, como o professor Disseu Lindoso. Então, a gente tem essas atrações que estão sendo confirmadas e certamente até um mês antes da Bienal a gente vai ter toda a programação já bem definida e a gente espera trazer algumas outras novidades que estão em fase de negociação. Sem necessariamente revelar, não sei se é o caso, se pode ou não pode revelar, mas dos youtubers, quem foi bem votado? Olha, eu vou ter que consultar meus à universitários vontade, aqui, licença. Porque eu confesso que são... Até porque são nomes que a gente, né, às vezes não tá o pessoal jovem chegando aí. Exatamente. Um é o Gustavo Lacombe, tá entendendo? Que foi o mais votado que nós tivemos e a gente entrou em contato com ele, ele aceitou vir. E outra é uma escritora também muito jovem, FML Pepper. Agora são figuras que é impressionante, que você nem sabe... pelo menos eu, né, na minha ignorância, não sabia que esses escritores existiam, enquanto você tem milhares de seguidores. Aqui mesmo em Alagoas você tem muita gente que já conhece essas figuras, são fãs desses autores e vibraram quando a gente divulgou a presença deles, está entendendo? Quer dizer, é um determinado segmento do mercado editorial e que a gente está tentando cativar, porque é uma forma de fazer com que a juventude, esse público infanto-juvenil, se aproxime do ambiente literário. E aí você, de repente, pode capturar novos leitores, fazer com que novos leitores surjam a partir desse tipo de estratégia. Isso daí é um meio que muitas vezes eu fico impressionado, não sei se você também, mas há pouco tempo tive a oportunidade de entrevistar aqui blogueiros. E você diz, no Instagram, você tem 1 milhão de acessos, de seguidores, e alagoanos, ou seja, que ganham um mundo. É muito mais democrático hoje, dá para um processo, exemplo da EduFal, de iniciar a ver por onde andam essas correntes que muitas vezes não estão expostas nos jornais, na televisão aberta, mas que conta com um público muitas vezes maior do que esses jornais e essas televisões abertas? Exato. Quer dizer, é quase que uma espécie de mundo paralelo, tá entendendo? E uma pessoa que não foi alfabetizada no computador, né, na internet, como é o meu caso, eu fui aprendendo aos poucos, quer dizer, quando eu fui ter acesso ao computador e à internet, eu já era um adulto, então isso dificulta você interagir, mas você tem todo um público que já nasce... Mas não se sinta assim não, porque eu conheço inúmeras pessoas que passam o dia na internet. Se você colocar um nome desse, daí exemplo, esses dois, o Gustavo Lacombe
e FML Peppers. Isso. Eu trabalho com internet todo dia, não conheço. Mas há um público gigantesco, né? Disso, né? Exatamente. Aí eu acho que é algo que está sendo descortinado e que a gente ainda vai demorar um tempo para entender melhor esse fenômeno, esse tipo de construção. Eu acho que ele potencialmente é mais democrático, sabe? Mas a gente não pode dizer que essa democratização ela naturalmente vai se dar. É preciso ter um bom uso dessas redes para garantir que ele vai ser, de fato, democratizado, que esse acesso vai ser democratizado e que a gente não se veja capturado por determinadas estratégias que se disfarçam de democracia e que não são. Então, acho que esse é um mundo ainda que está sendo descortinado, sabe? E ele é muito mais rico, muito mais dinâmico do que o que a gente pensa. Eu não me aventuro a falar nele, não. Muito bem. A gente está indo para um breve intervalo. A gente vai falar um pouco também sobre como anda esse mercado do livro hoje aqui no Brasil. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Oswaldo Maciel, diretor da EduFal. Estamos falando da Bienal, mas vamos dar uma pausa na Bienal para falar um pouco do mercado de livros. Oswaldo, como anda a Bienal no mercado atual? Olha só, a EduFal, a editora da Universidade Federal de Alagoas, é uma editora eminentemente acadêmica, certo? Nós, eventualmente, publicamos obras literárias, já tivemos alguns prêmios e concursos bem fortalecidos. A gente pretende retomar essa tradição, mas o nosso principal foco é a produção acadêmica, né? Trabalhos, resultados de pesquisas, dissertações, teses, projetos de pesquisa que são financiados pelas agências de fomento durante 3, 4 anos. Aí, quando você tem um resultado robusto dessas pesquisas, você publica em formato de livro. Então, esse é o nosso principal tipo de produção, certo? Particularmente pensando no impacto dessa produção em nível regional, a gente tem fomentado o debate sobre Alagoas, sobre a sua geografia, sobre a sua história, sobre a antropologia de nossa cidade, sobre, por exemplo, a dificuldade de acesso à moradia, sobre o processo que a nossa periferia vive. Então, a gente tem tentado dialogar com os problemas que nós vivemos aqui, sempre a partir de um olhar acadêmico, de um olhar cientificamente embasado. E isso, se por um lado traz um ganho para o tipo de livro que a gente lança, por outro lado restringe muito o impacto que isso vai ter dentro do público leitor, porque é um público muito especializado, certo? Então a gente termina tendo, ao mesmo tempo, eu digo que é uma produção que tem uma tendência de ser muito verticalizada, certo? A gente tem ainda uma dificuldade de sermos mais horizontais, no sentido de a gente estabelecer um diálogo com um público mais amplo do que aquele estritamente acadêmico. Nós temos algumas obras que favorecem isso, mas isso não é o comum da nossa produção, infelizmente. Aí eu acho que isso, de alguma forma, junto com as condições de compra de livros, de acesso ao livro que nós temos na população alagoana em geral, quer dizer, uma população com índice de alfabetização muito baixo em termos nacional. E pior ainda, às vezes a pessoa é alfabetizada, mas não é letrada, não tem a cultura do livro, não tem a cultura de ler. O livro é um objeto estranho para essa pessoa. Então a gente diminui ainda mais o público em potencial, somando-se ao fato de que o livro é um produto ainda muito caro, certo? Isso restringe ainda mais. Então nós temos um mercado que é muito seletivo ainda, infelizmente. Uma das estratégias que a gente tem feito para conseguir diminuir isso é a gente socializar ao máximo essa produção. Então, eu estou na editora há 1 ano e meio, vou completar 1 ano e meio ainda que estou lá na direção da editora, e a gente já tem quase estruturado a possibilidade de fazer as publicações em formato digital, porque a gente espera que isso potencialize o nosso público
leitor. Barateia, né, a produção? Inteira, né? Barateia, com certeza, porque a parte mais, no final de contas, a mais cara que nós temos ainda é a impressão do livro, acabamento, quer dizer, você fazer o livro físico existir, isso termina sendo. Na medida em que boa parte dos nossos autores, eles publicam os livros para socialização do conhecimento, eles não publicam com interesse de ter retorno financeiro. Então, todo autor que publica com a gente paga simbolicamente os direitos autorais com a doação de um percentual de livros, certo? Então, isso termina fazendo com que o conteúdo dos nossos livros, apesar de ser um conteúdo de excelente qualidade, ele termina chegando quase que de graça para a gente. Aí o processo mais caro para a gente realizar um livro é, no final das contas, a impressão e o acabamento, né? Você encadernar o livro, fazer a capa e tal. Então, um livro em formato digital barateia substancialmente. O desafio passa a ser o quê? Criar um formato que inviabilize uma cópia ou não? Não, eu acho, quer dizer... Que é preciso, de certa maneira, mercantilizar isso, transformar em dividendos. Sim e não. Vejam só, nós somos uma editora universitária de uma universidade pública, certo? E eu pretendo chegar no momento em que eu socializo o livro de graça. Mas esse momento eu não tenho ele construído ainda. Nós, historicamente, isso é uma prática de todas as editoras universitárias, nós temos que vender o produto desse livro. Uma parte a gente socializa, por exemplo, a gente distribui com o sistema de bibliotecas, a gente distribui em alguns espaços acadêmicos nacionalmente esses livros. Mas uma parte, para a gente garantir que os livros continuem sendo reeditados, que novos livros apareçam no semestre seguinte, a gente comercializa esses livros, certo? Todas as editoras universitárias fazem isso. A gente pretende chegar em um momento em que toda a nossa produção, ou que boa parte dela, seja livremente socializada. O que eu pretendo, por exemplo, quando a gente lançar a publicação de livros em formato digital, é que a gente divulgue todos os livros, eu espero que a custo zero, certo? O conteúdo do formato digital que sai a custo zero. E quem quiser ter o livro impresso é que pagaria pelo livro impresso. Agora, isso é algo que a gente ainda está definindo, porque a gente avançou bem nesse sentido, mas a gente ainda não concluiu todos os detalhes para fazer esse tipo de lançamento. Isso. Porque no final das contas, o mais importante é que o conteúdo do livro seja socializado, que é o conteúdo normalmente de pesquisa que foi financiada com dinheiro público, produzido dentro de uma universidade com professores de uma universidade estatal, certo? Utilizando a infraestrutura da universidade para produzir o conhecimento, para produzir, enfim, essas pesquisas. Então, a gente quer chegar no ponto em que a gente não precise comercializar os livros, mas isso ainda está um pouco distante da realidade universitária brasileira e dá um retorno mais substancial. Qual é a realidade das editoras universitárias brasileiras? Olha, a realidade é uma realidade, pelo menos para a maioria das editoras universitárias brasileiras, é uma realidade de muita dificuldade, certo? Porque, por exemplo, pensando só nas universidades federais, nós tivemos cortes substanciais nos 2 últimos anos, certo? Que é parte da política de desmonte do governo federal e que atinge, em particular, o ensino superior. Então, no caso da Universidade Federal de Alagoas, nós tivemos um corte de cerca de 70% de capital. Imagine você ter uma receita de R$100, um orçamento de R$100 em 2014, em 2015, 2016, você ter um corte de 70% disso e ter que se reorganizar. Então, o parque gráfico que eu tenho lá na editora hoje está sucateado. É um parque gráfico que não foi dada a devida atenção nos últimos 15 anos e hoje o que ocorre é o seguinte: a demanda que eu tenho de autores que nos procuram para publicar o livro é muito maior do que a capacidade que eu tenho de imprimir. E eu tenho que fazer um processo de seleção
que às vezes é perverso, porque você tem obras de qualidade e que você tem que fazer uma escolha difícil entre publicar A, que é bom, e B, que também é bom, entende? Aí a gente termina fazendo parcerias, nacionalmente as editoras fazem. No nosso caso, a gente encontrou um parceiro muito sensível, que foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL. O professor Fábio Guedes, o professor João Vicente, nós fizemos algumas tratativas e terminamos construindo um edital de publicação de livros, em que a FAPEAL, na verdade, um pouco envolve também a imprensa oficial, né? A EduFal, a imprensa oficial e a FAPEAL. Então, o resultado do edital de publicação de livros que foi publicado hoje, o resultado final, ele prevê o financiamento de 50 títulos. Então, são 50 novos livros que a gente espera que todos estejam prontos até a Bienal. E por fora, nós fizemos um esforço extra e tanto a EduFal quanto a editora da imprensa oficial, nós vamos publicar mais 10 livros, então fazendo um total de 60 livros somente relacionados com este edital. E são todos frutos de pesquisas, de grupos de pesquisas, de doutores e de mestres que têm assim um gabarito muito bom em termos de qualidade do que está sendo apresentado. Então, esse tipo de parceria possibilita fazer com que a gente tenha uma capacidade de produção e de edição de livros muito maior do que o que o mercado livreiro local permite, entende? Então, eu acho que isso é um pouco nessa realidade que a gente vem se equilibrando para garantir. Você falou que tem que escolher entre A, que é bom, e B, que é bom também. Nossa produção é boa em Alagoas? A nossa produção é boa. A nossa produção é boa. A editora federal da Universidade Federal de Alagoas, inclusive, ela já tem um lugar conhecido dentro desse mercado de editoras universitárias, tanto que nós temos colegas de outras editoras, de outras universidades que nos procuram para publicar o livro pela EduFal. Então, isso é fruto de uma longa trajetória. A editora vai completar 35 anos apesar de ser um mercado acanhado esse, e apesar das dificuldades infraestruturais que nós temos, a gente tem um tipo de produção acima da média, certo? Bom, a gente tem nessa produção umas, inclusive, premiadas. Você tem o Lacan chinês. Exatamente. Que é uma obra que a gente já pôde aqui na TV Assembleia entrevistar o Cleiton. Sim, sim. Ganhou o Jabuti, não é isso? O Lacan chinês, uma obra do professor Cleiton Andrade, de lá do Instituto de Psicologia, ganhou o principal prêmio literário que nós temos no Brasil, né? Que é o Prêmio Jabuti, um prêmio que tem mais de 50 anos, que já é consolidado. Quase um Oscar do nosso... É um equivalente do Oscar do mercado livreiro nacional, certo? É isso. Ele está mostrando um pouco aqui. Uhum. E mostra o quanto nós temos um potencial incrível, né? Exatamente. Você percebe, é uma editora, digamos assim, que está na periferia da produção do cenário acadêmico brasileiro e que ganha um tipo de projeção dessa natureza, né? Esse é um exemplo entre vários outros, como, por exemplo, esse outro que eu trouxe aqui, do professor Newton Rezende. Certo. Esse daqui é a construção de Lígia Fagundes Telles, uma das grandes escritoras da história da literatura brasileira, não é isso? Exatamente. Do FAO. Qual a história desse livro, Oswaldo? Isso é fruto de uma tese de doutorado, né? O professor Newton Rezende, que é crítico literário, é professor da Universidade Estadual de Alagoas, ele produziu sua tese e nós incorporamos essa tese para publicar. Publicamos ela no ano passado, porque ela revela... primeiro é o seguinte, é a oportunidade que nós temos para publicar uma obra da Lígia Fagundes Telles, né? Nós fizemos
um acordo e conseguimos os direitos autorais da Companhia das Letras e também o fato de que é um livro que compara a primeira versão, a primeira edição de um livro da Lígia chamado Antes do Baile Verde com a última edição definitiva. E aí ele vai comparando o quanto essa obra vai sendo modificada, vai tendo supressão, vai tendo acréscimo, de acordo, digamos assim, com uma espécie de construção interior que a própria Lígia fazia de e que, portanto, também se refletia na sua obra. Isso daí se transformou, exemplo, um livro muito bem acabado. As pretensões da Edufal quando publica um livro dessa envergadura? É a gente se apresentar de maneira diferente no mercado editorial. Nós lançamos esse livro na Bienal de São Paulo o ano passado e teve uma acolhida muito boa. Não digo em termos de vendagem muito grande, apesar de ter sido a maior venda que nós fizemos em uma Bienal externa, certo? Porque a gente tradicionalmente sempre vai para a Bienal do Rio de Janeiro e a Bienal de São Paulo. E esse foi a maior vendagem de livros que nós tivemos em uma Bienal. Mas é principalmente no sentido do impacto que a obra tem junto desse público mais restrito, desse público seleto que dá uma visibilidade diferenciada. Então esse é um dos caminhos. Se por um lado a gente pensa em ampliar a socialização do conhecimento que é produzido na universidade, por outro lado, a gente pensa em dar um destaque a partir de construção e da produção de obras assim, que estejam acima da média, para ter uma visibilidade maior nesse cenário brasileiro. Certo, a gente está indo para mais um intervalo. Eu estou aqui com Oswaldo Maciel, diretor da Edufal. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Oswaldo Maciel, ele que é diretor da editora da UFAL, a Edufal. Estamos falando aqui do mercado de livros e estamos falando também da Bienal. Conta pra gente, Oswaldo, você está há 1 ano e meio na Edufal, mas o tamanho dessa Bienal diante de 7 edições bem-sucedidas, como isso se constrói, principalmente quando se tem um nome como Bienal Internacional do Livro? Uhum. Veja só, como a gente tinha comentado logo no primeiro bloco, é o fato, primeiro, de ser uma Bienal que já está consolidada, que tem uma expectativa muito grande, assim, a rede de educação básica de Alagoas, de Maceió em particular, já tem um calendário esperando isso, certo? Então a gente fica desafiado por esta tradição da Bienal e pelo fato dela estar ocorrendo em um momento em que a gente, como já colocamos, a gente tem uma situação orçamentária para a universidade brasileira, de maneira em geral, muito difícil, e todos os parceiros tradicionais estão passando também por essas dificuldades, que termina sendo uma fruto da grave crise que o capitalismo tem vivido em nível mundial e que rebateu no Brasil a partir da segunda década desse século, certo? Apesar de tudo isso, as parcerias que a gente construiu e o compromisso da nossa gestão, a professora Valéria Correia, a nossa reitora, ela já destinou uma parte de orçamento, apesar de todos esses cortes, uma parte do orçamento para a gente garantir a infraestrutura básica do evento, certo? Ou seja, montagem, desmontagem e a alocação de equipamentos de som, de multimídia, etc. Então a gente já tem a infraestrutura básica do evento garantida. Então a gente tem as condições mínimas para dar o pontapé inicial. O lançamento do site que nós fizemos há alguns dias vai um pouco nesse sentido, né? Para a gente, por exemplo, uma parte do mercado livreiro já vinha nos procurando há 3 ou 4 meses. Cadê a Bienal? Olha, eu quero reservar o stand que eu sempre comprei, aquele stand assim, como é que eu faço? Eu digo, aguarde mais um pouquinho. Então chegou um determinado momento que a gente tinha, eu brinquei com a reitora, eu digo, reitora, a gente vai em frente para a Bienal, vai dobrar a esquina e vai dizer que não tem condições de realizar a Bienal e tal. Ela comprou a briga junto comigo, junto com toda a equipe. A equipe que eu tenho na editora é uma equipe pequena, mas
muito Guerreira, aguerrida, guerreira, tá entendendo? Que leva a Bienal nas costas. Então a gente está levando isso adiante. E ainda mais porque neste processo de produção da Bienal que nós estamos fazendo agora, a gente incorporou novos servidores, novos funcionários da universidade, que têm uma longa experiência com a organização de eventos, mas que nunca se envolveram diretamente com a Bienal. Então essa comissão tem dado um suporte assim muito bom, no sentido de que a gente tem uma equipe voltada para a programação, tem outra voltada mais para as questões da infraestrutura, tem outra equipe voltada para a comunicação, certo? Então, nesses termos, a gente, apesar dessas dificuldades, a gente já tem garantido a realização da Bienal e a realização de uma Bienal digna de toda a sua história, entende? Quando se pensa na Bienal Internacional, é mais caro contratar, chamar, convidar autores de fora do Brasil? Não só de fora, autores locais também. Porque normalmente uma Bienal é associada a um mercado livreiro, a um mercado editorial que gera riqueza, entende? Então, muita gente não percebe que esta é uma Bienal diferenciada, na medida em que ela não tem... quer dizer, nós negociamos estandes para financiar uma parte da realização do evento. Dá um exemplo para quem não entende de organização de evento. O quão caro é fazer uma Bienal? Tem que pagar o quê? Não precisa dizer números, mas tem que pagar locação de espaço, locação de stand. O Centro de Convenções, que na parceria com o governo do Estado é ele quem está cedendo o Centro de Convenções, toda aquela montagem dos estandes, aquilo é um recurso extra. Por exemplo, a gente gasta mais de R$10 mil de energia durante a Bienal, somente para manter as luzes acesas, manter os equipamentos funcionando. Então, essa é uma conta que tem que ser paga. A universidade sozinha não tem condições de pagar. Então, é nesse sentido que a gente faz as nossas parcerias. Segurança cerimonial. Segurança, bombeiro civil, serviços gerais, cerimonial, certo? Tudo isso, toda a equipe que trabalha, por exemplo, a gente tem dezenas, talvez centenas de escolas que apareçam durante os 10 dias com as crianças. A gente tem que ter equipe de segurança, a gente tem que ter monitores, tem que ter pessoas que ajudem de alguma forma a garantir a segurança e o melhor proveito por parte dessas crianças do evento, da própria Bienal. Paralelamente à Bienal, esse é um histórico que a gente tem na Bienal do Livro aqui em Alagoas, nós temos uma extensa programação artística, cultural, infanto-juvenil e adulta que acontece ao longo e paralelo à Bienal. Então, essas atrações, muitas delas elas aparecem de graça para a gente. Você tem gente dizendo, eu quero participar da Bienal. Mas a gente precisa dar uma infraestrutura mínima para aquela pessoa se apresentar, entende? Então, por exemplo, a gente tem dezenas de grupos artísticos que são patrocinados pelos editais da Universidade Federal de Alagoas que se apresentam de graça para o nosso evento, para a Bienal. Mas você precisa garantir uma logística, transporte, alimentação, uma infraestrutura de som, um tablado, etc., que tudo isso custa dinheiro. Comunicação, tudo, fotógrafo, exatamente. Jornalista, como receber a empresa, né? Exatamente. A imprensa, né? Tudo isso. Então, tudo isso são serviços que não estão previsto no orçamento regular da Universidade Federal de Alagoas. Então, o que é que nós fizemos? Esse é um modelo que a gente está seguindo das outras bienais. Nós construímos um projeto todo regulamentado, passando pela Procuradoria, pelos órgãos de controle, com a Fundeps, que é a Fundação de Apoio vinculada à nossa universidade. A Fundeps gerencia esse projeto e vai construindo as parcerias junto conosco. Parcerias estatais, como
como o caso do governo do estado, da prefeitura municipal de Maceió, então a gente consegue fazer uma tramitação direta. Eles dão, olha, a gente tem um centro de convenções, olha, nós vamos dar em mídia. E outra parte de patrocínio em relação a recursos, eles caem direto numa conta administrada por mim e pela Fundeps. Aí esses recursos eles vão servir para pagar o lanche, para pagar uma série de outras coisas que são necessárias para garantir que a Bienal ocorra. E, eventualmente, os cachês dos palestrantes. Porque, por exemplo, tem professor que, se eu chamasse para um colóquio lá da filosofia, lá da história, eu sou professor do curso de História, trabalho na área de teoria da história. Se eu chamasse ele para esse evento acadêmico na universidade, ele viria, a gente tendo a passagem e a hospedagem, ele viria tranquilamente. Mas se eu chamar esse professor para ver, para a Bienal, para a programação da Bienal, ele associa a outros eventos. Quer dizer, não todos os professores, mas alguns vão associar. Já pede um cachê. A Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio de Janeiro, e digo, olha, os meus honorários para ir para esse evento ali, ele vai fazer a mesma palestra, vai fazer a mesma coisa, mas como é um ambiente diferente, ele termina pensando que há recurso disponível, né? Disponível, sabe? Fora isso, esse palestrante, esse professor, ou um autor, ele nunca vem só. Alguns vêm só, mas outros não. Eles vêm acompanhados, vêm com a infraestrutura. Tem gente, olha, eu preciso de um secretário, uma secretária que venha comigo. Principalmente quando a gente tá falando nesses intelectuais, nesses palestrantes que já tem um nome consolidado. Aquilo que a gente chama de intelectuais homologados, está entendendo? São figuras que se projetam como debatedores públicos e, então, nesses Por casos... exemplo, dependendo de uma pessoa, uma autora, uma escritora de uns 60 anos, que não é uma coisa rara, sim, ela precisa de um acompanhante para poder ajudá-la nesse sentido. Então, hotel, exatamente, transporte, alimentação para dois. Exatamente. Pronto, tem um caso, eu não posso divulgar, não posso revelar porque ainda não está batido o martelo, mas é uma figura de impacto internacional da literatura brasileira. Se a gente conseguir trazer essa pessoa, a esposa e uma secretária. Fora que tem gente que vem com assessor de comunicação também junto, né? Assessor, uma pessoa de mídia, tem pessoa que faz a divulgação, produtor, né? Exato, enfim. Então você tudo isso é custo? Tudo isso é custo, tá entendendo? E no caso, então é um pouco nesse sentido que eu disse, que a Bienal é uma grande ousadia, mas uma ousadia bem-vinda. Mas para pensar em tanta coisa, imprensa, quem vai cuidar do stand, quem vai acompanhar a questão da limpeza, os seguranças, o cerimonial, quem vai tratar com o professor, com a escola, vocês têm equipe para isso tudo? Nós temos uma equipe. Porque você não dorme nesses dias, né? Eu estou dormindo. Mas no dia da Bienal, não. Eu ainda estou dormindo, estou tranquilo. Bom, mas enfim, a equipe que nós temos é para o cotidiano regular da editora, está entendendo? E ela está toda girada em função da Bienal. Mas a gente, foi um compromisso de gestão, a gente já tem incorporação de servidores de outros setores que estão disponíveis parcialmente para a Bienal. Isso é importante. E que durante a reta final e durante o evento vão estar full time dedicados à Bienal. Junto com isso... A universidade entra por completo no processo. Porque certamente é aquilo que eu digo, quem coordena o evento é a editora. Então eu sou responsável direto pela coordenação do evento. Mas esse é um evento da universidade. Eu acho que não exagero quando digo que essa é uma das principais janelas de visibilidade que a universidade tem para a sociedade alagoana. Porque, infelizmente, a universidade ainda é um gueto muito fechado. Inclusive geograficamente, né? Geograficamente. Quer dizer, quantos e quantos trabalhadores não passam por ali pela frente e nunca entraram na universidade, entende? Então, a universidade ainda é um lugar, infelizmente, muito seleto. Ela é uma universidade para poucos.
Então você tem poucos canais de comunicação efetivo com a sociedade, alguns projetos de extensão, ou então você tem um evento como esse, como a Bienal, o Caeté em certa medida, ou então, por exemplo, o Hospital Universitário, que o Hospital Universitário, que é a estrutura da universidade, certo? Presta um imenso serviço a 90% da população alagoana que não tem condições de ter um plano de saúde. Então, são poucos os momentos em que a universidade se abre para a sociedade brasileira e alagoana. Infelizmente, essa foi a estrutura montada pela universidade, para ser para poucos. Em todo o país, né? Em todo o país, infelizmente, sabe? A universidade é um gueto de poucos. Isso foi quebrado um pouco nos últimos anos. A política de expansão, de ampliação do número de vagas, ampliou sensivelmente o número de pessoas que estão tendo acesso à universidade pública. Só para você ter ideia, a gente vai lançar um dos livros que foi selecionado na Bienal, o título se chama Tem Preto de Jaleco, que é uma professora que fez uma pesquisa discutindo o impacto dessas políticas de expansão, principalmente das cotas, para a entrada de negros e afrodescendentes nos cursos de medicina. Então, há uma certa abertura, mas essa abertura terminou ocorrendo em um momento de muita fragilização e de uma expansão muito mal planejada. Então, na hora que você abre a universidade brasileira para esse público, você fornece um serviço com a qualidade um pouco mais Nisso, a EduFal termina cumprindo um duplo papel, não só pela Bienal nesse sentido, mas tipo, ela divulga para a sociedade pesquisas e ações, de muitas vezes, me perdoe a inconveniência, doutor Oswaldo, mas de professores que fazem pesquisas para si. Exato. Esse esse o problema da universidade brasileira, porque ela foi pensada para ser assim. Eu tenho colegas, assim, é uma ilha de doutores aquilo ali, mas eles não conseguem olhar que do outro lado do muro nós temos um conjunto de misérias consideráveis, as maiores carências humanas. Nós temos um Estado que tem índices, infelizmente, terríveis, em diversos sentidos. Aí nós temos doutores, colegas doutores, que pensam que estão numa torre de marfim, que pensam que estão na Sorbonne, infelizmente é isso, está entendendo? E tem dificuldade de dialogar com o que está do lado. Não, porque me impressiona, e eu já pude aqui fazer na TV Assembleia, que tem pesquisas riquíssimas, com pessoas prestigiadas, que trariam uma enorme contribuição em sociedade, mas isso é discutido intramuros. Uhum. Tipo, isso daí conferiria para eles, inclusive, um prestígio na sociedade, sim, mas ainda assim eles não conseguem enxergar isso para fora. Não, o que importa é o meu prestígio dentro. Tem isso. Agora, tem o outro lado da ponte, essa é uma ponte de mão dupla, em que você, para ter acesso a essa exposição midiática, para ter acesso a determinados órgãos e instituições que ajudariam em socializar aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de prática, aquele tipo de inovação, muitas vezes são filtrados por práticas e por um olhar, por uma lente ainda muito oligárquico, sabe? Então, quer dizer, se por um lado você tem uma parcela de professores que quer se fechar na Torre de Marfim, por outro lado, você tem uma dificuldade de chegar e estabelecer essa ponte, porque ela é fechada do outro lado. Também porque diz, você está fazendo política, você está fazendo, você não está fazendo conhecimento. Está entendendo? Às vezes a pesquisa não é bem compreendida pelo jornalista da ponta também. Acontece isso também. Então, é um trabalho que, por isso que eu reforço, a EduFal faz esse trabalho duplamente de envolver a UFAL dentro da sociedade. Não só pela Bienal, no sentido desse, mas de divulgar o que é colocado. A gente está indo para o nosso último intervalo, eu estou aqui com o Oswaldo Maciel, ele é diretor da EduFal, a gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, estou aqui com o Oswaldo Maciel, diretor da EduFal. Bienal de 2017, 200 anos de Alagoas. Os assuntos, obviamente, se cruzam, né, professor?
Com certeza, esse é o grande tema da nossa Bienal, certo? A gente está participando das comemorações e das reflexões sobre os 200 anos da emancipação política de Alagoas. Eu, inclusive, eu sou historiador, certo? E tenho a honra de representar a universidade na chamada Comissão do Bicentenário, que foi articulada pelo governo do estado, né? Nós fomos convidados e a reitoria me convidou para ser essa representação e a gente discutiu, contribuiu um pouco com uma parte do debate público que está sendo feito nas escolas, nas programações que o governo tem feito, etc. E como não poderia deixar de ser, o evento ele tematiza os 200 anos dessa emancipação política. É bom dizer o tempo inteiro que não são os 200 anos de Alagoas, e sim os 200 anos da emancipação política de Alagoas. Eu gosto de brincar dizendo que Alagoas tem mais de 200 anos e tem menos de 200 anos. Tem mais de 200 anos porque o seu processo de formação histórica é muito mais profundo e muito mais antigo. Tem menos de 200 anos porque a construção de uma ideia de Alagoas enquanto identidade, de uma alagoanidade, ela tem 100 anos, 120 anos no máximo, sabe? Então esse é um evento que esse é um tema que a gente vai discutir na Bienal. Claro que tem uma série de outros eventos paralelos, mas esse é um evento central. O próprio lema do nosso evento, que são livros que envolvem, leituras que libertam, vai um pouco nesse sentido, de fazer o diálogo com o livro e de fazer um diálogo com a necessidade de que as leituras nos levem adiante, né? Nos libertem, digamos assim. Então, a gente percebe que o debate que nós temos sobre a nossa formação histórica, sobre a nossa identidade cultural, ele precisa ganhar um novo corpo. E esse debate que está sendo feito em torno dos 200 anos e que a gente vai promover no evento, eu acho que também vai potencializar. A gente tem algumas iniciativas que já foram pensadas, inclusive algumas que se apresentaram para a gente, e a gente pretende incorporar essas iniciativas da maneira mais generosa possível na programação cultural da Bienal e também fazer um seminário, certo? Um seminário em que a gente vai discutir um pouco essa formação histórica, mas vai também discutir como se pensou Alagoas. Quer dizer, pensar um pouco sobre a produção historiográfica sobre Alagoas. Como os intelectuais alagoanos pensaram a nossa formação histórica. Quando se pensa também nesses 200 anos, a gente tem uma produção já anterior a isso, exemplo, a Edufal, ela tem, pelo que a gente conversou, já o Banguê das Alagoas, Disseu Lindoso. Qual a produção alagoana para contar isso? Eu digo que a produção intelectual sobre Alagoas, a gente brinca que Alagoas é um estado lagunar, né? Aí eu digo, a produção intelectual sobre Alagoas, a historiografia alagoana, ela não é lagunar, ela é lacunar, sabe? Onde a gente pisa, a gente encontra um vazio historiográfico, sabe? É por isso que a gente constrói alguns imaginários que são tão férteis, porque a gente tem uma historiografia muito pequena, muito reduzida, infelizmente. Então, Terra dos Marechais, por exemplo, sabe? A gente lembra dos nomes dos marechais, mas João Ferro de Oliveira, um sindicalista do início do século XX, a gente não sabe nem quem foi, entende? Então, a gente tem muita coisa do que já existe para ser divulgado e muita coisa a ser pesquisada ainda para entender melhor essa nossa formação histórica e cultural. Agora, apesar de ser reduzida, como esses nomes que você já citou, a gente precisa destacar que a gente tem um conjunto de obras, de autores, de pensadores que já dão uma contribuição para a gente pensar a nossa formação regional, certo? O professor Disseu Lindoso, o professor Luiz Sávio de Almeida, o Manuel Diegues Júnior, certo? Moreno Brandão, um livro que nós reeditamos recentemente, do Moreno Brandão, sobre História de Alagoas, de 1909.
que está disponível lá na editora. Nós temos também autores mais recentes, como o professor Elcio Versosa, que a partir do ponto de vista da educação tem pensado Alagoas, o professor Cícero Péricles de Carvalho, certo? Nós temos o Edson Bezerra, um professor que trabalha com um debate cultural muito forte. Então a gente tem um conjunto muito grande, tanto de intelectuais vivos, produtivos, como já uma certa tradição historiográfica que ajuda a pensar um pouco essa nossa história, né? Gente da geografia, gente da literatura, e a gente pretende fomentar esse debate para mostrar que não somente Alagoas pode ser outra, mas que para a gente construir outra Alagoas, a gente precisa rever o nosso processo de formação histórica, certo? E isso daí, a gente está chegando no final do nosso programa, a gente reforça que a Bienal é a 8ª edição. Ela se dá em que dias? Ela começa numa sexta-feira, 29 de setembro, e vai até o domingo, 8 de outubro. Então pega um final de semana, pega 2 finais de semana e o meio da semana inteira. Isso daí está no site, a gente pode Já dar tá uma olhada. Site. bienaldolivroal.com.br. E é gratuita a entrada? Paga alguma taxa? Totalmente gratuito, o acesso é liberado. A gente só quer o seguinte, que todas as escolas que pretendem levar turmas de alunos, micro-ônibus ou ônibus, agendem com antecedência e respeitem essa agenda para a segurança dessas crianças. Como agendar? A gente tem no site todas as informações. O site já tem os autores que já estão confirmados, já tem uma parte da grade da programação, tem os contatos para os diversos serviços disponíveis, inclusive para o agendamento e para tirar outras dúvidas. Então, vocês nos acessem pelo site e, particularmente nesse caso específico, a gente sabe que isso é uma demanda muito grande, a gente alerta, é preciso primeiro fazer a agenda, esperar que a gente confirme, para evitar de ter um público, principalmente de crianças, que são muito frágeis, em um número excessivo em um determinado dia da semana que termine gerando algum tipo de confusão ou de apreensão. Então a gente quer socializar isso de maneira veemente para garantir que o evento vai ser curtido por todo mundo, inclusive pelas crianças. Pois bem, muito obrigado, viu, Oswaldo? Eu agradeço. Sucesso na Bienal. A gente agradece também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.